Eu estou com esses dois livros aqui, do Salto para a Fé. Este livro foi o primeiro que eu escrevi sob a perspectiva cristã. Até 2015 eu era ateu, em 2000 houve a minha conversão, aí eu escrevi o livro Salto para a Fé, que eu já expliquei aqui neste canal um pouco sobre a minha conversão. Esta foi a primeira edição, tá? Aparece invertido aí, o Salto para a Fé, ontem ateu de Deus, hoje ateu de mim. Esta é a segunda edição, revisada e ampliada, com alguns acréscimos. Esta é a versão atual do Salto para a Fé. Embora na Amazon sempre ainda tenha esta versão aqui, mas não muda nada, o conteúdo é o mesmo. Eu queria ler uma parte aqui e fazer uma breve reflexão com você e pedir para você ajudar o canal adquirindo os livros. Eu não estou pedindo para você fazer Pix ou ser membro do canal, mas apenas comprar as obras, adquirir os livros, que eu acredito que contribuirá de alguma maneira para alguma transformação mental. Porque, repito, a leitura, esse é o jargão desse canal, a leitura é a maior força transformadora de mentalidade. Tem uma parte aqui, um capítulo, que esse livro aqui não trato, não testemunho de vida do que eu fiz no passado, com requintes de detalhes da minha vida pessoal. Na verdade, é um livro que eu procuro demonstrar o quanto é insuficiente a vida humana apenas apoiado nas demandas da razão, do raciocínio, da lógica, na suficiência humana. Como fui ateu por muito tempo, acreditava que tudo tinha uma explicação, tudo tinha uma lógica. Então, eu imaginava que a razão era soberana de tal forma que o transcendente, que algo que ultrapassasse as explicações racionais, não existia, era algo fantasioso. Então, neste livro, eu tento utilizar, fazer muitas reflexões, utilizar de inúmeros argumentos para corroborar, não para convencer, para corroborar uma verdade de que a condição humana por ela mesma é insuficiente e frágil. Que nós não podemos acreditar que a capacidade humana pode nos conferir todas as explicações e soluções dos problemas. Então, este livro, quero fazer uma reflexão aqui, ó, Fé e Razão. Quero ler e refletir brevemente aqui, ó. A fé não se reduz ao mero pensamento de mecanismos racionais, pois trata-se de um sentimento além do pensamento, da razão e que emerge das regiões mais recônditas e profundas do nosso ser. Esta é a fé. Quando eu falo sentimento, não significa no aspecto como acreditamos, afetos, não é nesse sentido. É sentimento em relação a algo que está para além da razão, para além da compreensão. É um sentimento transcendental, que emana do espírito e que não corresponde aos sentidos corpóreos, aqueles de nossos apeteces que reduz a existência a uma efêmera busca por sensações, belprazeres, cobiças e bem-estar. Os pensamentos intelectuais também são capazes de forjar sentimentos, inclusive é uma realidade. Psicopatas simulam demonstrações de sentimento, empatia, compreensão, amabilidade, fraternidade. Esse é o poder da racionalidade, né? Simular sensações. Logo, a fé é um sentimento espiritual, para além da razão, que não se conquista por meios cerebrais, pois nosso cérebro deve ser apenas um instrumento do espírito. O que nos confere norteamento e certeza diante de dúvidas? Apenas pensamentos, análises, conjecturas e raciocínios? Ou seja, diante de muitos mistérios, muitas incompreensões, muitas buscas por respostas. A postura é apenas
a intelectual, a racional, a empírica? A ciência explica, Freud explica, a psicanálise, a psicologia. Será mesmo? Não, mas sim um sentimento que provém das profundezas de nosso ser e que confere a sensação da verdade, da autenticidade, pois a fé intuitiva faz-se ouvir quando para ela nos reclinamos. O que eu quero dizer, gente, olha, quando eu falo de fé intuitiva, porque há em nós um inconsciente espiritual impregnado na alma, que clama pela transcendência. Está em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Esta é a razão de muitos lá atrás, gregos, enfim, muitas culturas, erigirem mitos, ídolos, porque no fundo o ser humano sabe, percebe, intui que ele não se basta, que nós não nos bastamos. Essa voz da fé manifesta-se apenas quando pratica-se o silenciar dos pensamentos, a quietude de nossas ações e o calar de nossas alegações. O silenciar dos pensamentos, a quietude das ações, quando a gente procurar entender que é a postura da humildade, que não são as ideias, os conceitos, as filosofias. E não adianta nós agirmos de inúmeras formas, buscando em muitas religiões ou em muitos segmentos ou instituições, seja lá quais forem, ou então ficarmos fazendo inúmeras alegações para entendermos, para compreendermos. Mas é simplesmente, muitas vezes, renunciar a todas estas ações e permitir que a fé se eleve, que a fé tome conta de nós e que o Espírito seja o nosso fundamento. Esta reflexão do livro Salto para a Fé, se você puder contribuir adquirindo o livro, deixarei o link aqui abaixo, tá bom? E leia, porque a leitura é transformadora de mentalidade.